Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, do versículo 31 a seguir. Ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Feche seus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo quanto nos proporcionaste aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, sabe como cada um deles estão, sabe do que necessitam ouvir aqui nesta hora, Pai. Portanto, instrui-nos, fala conosco, traga a orientação dos céus, a luz da sua palavra, de modo, Pai querido, que saímos daqui alcançados, edificados, instruídos e preparados, ó Pai, para te servir melhor, com maior responsabilidade e maior compromisso. Pai querido, nós entregamos este momento em Tuas mãos, é a oração que fazemos e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero falar a vocês aqui este texto que é muito conhecido de todos nós. Quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias, né? Até as criancinhas lá na salinha já sabem tudo de cor, né, Carol? Já sabe tudo de cor e sorteado. E é sobre esse texto que eu quero falar, um texto conhecido. E eu sinto que quanto mais o texto é conhecido, mais desafiador ele é para todos nós. Mais desafiador. E eu quero falar sobre esse contexto, sobre este momento em que Davi se apresenta. Porque às vezes a gente pode olhar para a história de Davi neste instante da história, mas o Senhor olha para Davi quando ninguém ainda olhava para ele. O Senhor já olhava Davi, o Senhor já preparava Davi, o Senhor já investia em Davi muito antes de alguém ver Davi entrando em cena. E eu quero falar nesta noite sobre o tema: como andam suas emoções? É uma pergunta para você. Como andam as suas emoções? Por que eu digo isso? É importante dizer isso aqui a nível de introdução, porque o contexto em que Davi aparece aqui no capítulo 17, é um contexto de medo. Vou até além, está além do medo, um extremo temor, pavor, toma conta de todos aqueles que ali estão. É de conhecimento de todos vocês que o pai de Davi prepara alimento para os filhos que estão na guerra e pede para que Davi, o irmão mais novo, vá levar o alimento aos seus irmãos que estão na guerra. E quando Davi chega lá, Davi se espanta com o comportamento do exército de Israel diante das afrontas do gigante Golias. Então note que eles estão cercados, tomados, melhor dizendo,
de grande medo. O contexto é esse. E o medo é algo ruim, o medo paralisa, o medo trava, o medo nos impossibilita de avançar, o medo nos impossibilita de vivenciarmos coisas extraordinárias em Deus. E o contexto aqui é esse, é de extremo medo diante das afrontas. Mas chega alguém que está com o seu emocional equilibrado, chega alguém que o seu emocional está totalmente em concordância, andando junto com a vontade de Deus. É a vida de Davi, porque o emocional destes homens aqui estão lá embaixo. Porque alguém que se apresenta, não tem um homem para lutar com alguém de guerra, porque o gigante Golias está do outro lado gritando e dizendo: ei, não tem um caba-macho aí para vir lutar comigo? Se vocês me vencerem, nós nos curvaremos a vocês e nos serviremos a vocês, mas se vocês perderem, vocês terão que se curvar e servir a nós. Então a ideia era essa, mas irmãos, duraram alguns dias estas afrontas. Então note que quando Davi chega, Davi é surpreendido por aquilo, porque Davi, olha, quem é este camarada aí? Que afronta o exército do Deus vivo. Davi nem sabia quem ele era, sabe? Mas note que o emocional daqueles homens é totalmente diferente do emocional de Davi, sim ou não, irmãos? Totalmente. Davi, ele não se curva diante daquele gigante, diante das afrontas, diante das palavras. Ele não se curva, ele não se prostra. Por quê? Porque quem se curva diante de Deus não vai se curvar diante de nenhum gigante que se apresenta. Quem se curva diante de Deus entende que as lutas podem ser grandes, que os problemas podem ser adversos, mas que existe um Deus grande e poderoso, e é diante dele que nós nos curvamos, porque é diante dele que vem respostas, orientações, diretrizes para as nossas vidas. E Davi entra dentro desse contexto. O temor toma conta, o medo reina naquele lugar. Era um exército preparado, alicerçado, instruído, bem preparado, mas com o seu emocional abalado pelas afrontas, abalado pelas palavras, sabe? Que o Senhor nesta noite nos visite, que o Senhor alcance o nosso emocional aqui nesta noite, que nenhuma palavra de afronta, que ninguém seja capaz de tirar o teu emocional do lugar em que ele deve estar, sabe? A gente vê isso, o quanto é importante, e algumas coisas me chamam a atenção sobre a vida de Davi, sobre o emocional de Davi. Por que Davi é pequeno? Sabe, Davi é de estatura mediana. Mas por que Davi não se curva diante daquele gigante? Você já parou para pensar sobre isso? Davi aqui é um valente. Davi é alguém experimentado na vida. E algo me chama a atenção, e a primeira lição que eu quero extrair aqui para nós colocarmos as nossas emoções nos seus devidos lugares. É importante, é fundamental saber quem é que somos. Essa é a primeira lição que eu extraio para nós. É importante, é fundamental saber quem somos. Davi sabe quem é. E eu faço uma pergunta a você: você sabe realmente quem você é diante de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, que a gente tem que dar respostas para Deus. Davi sabe quem ele é diante de Deus. Davi sabe quem ele é. E isso aqui é totalmente importante, porque todas as grandes vitórias de Davi, elas nunca foram sobre as suas habilidades, meus irmãos, e sim sobre o agir de Deus sobre a vida de Davi. As coisas vão dar certo, não porque a gente tem o recurso correto, porque a gente sabe a coisa certa, não. A gente vai ter grandes vitórias para contar se Deus estiver conosco.
se o Senhor estiver conosco. Sabe, a gente tem comentado isso, comentei isso com o Samuca esses tempos atrás, tenho falado muito com a Dani sobre isso. Sabe, a gente vê muitas pessoas habilidosas no tempo em que nós vivemos, muitas. No nosso meio, então, nossa, a gente vê doutores, a gente vê pessoas extremamente capacitadas, mas indisponíveis para fazer o que Deus quer que eles façam. Então você vai ver que a força de vontade, o desejo de fazer, vai superar muitas vezes as habilidades. Sabe por quê? Porque Deus conta com pessoas que Ele pode utilizar no reino. Deus conta com pessoas em que Ele sabe, eu vou dar uma missão para aquele irmão e ele vai executar aquela missão. Sabe, ele pode olhar para ele e se sentir pequeno, mas quando ele olhar mesmo para ele, ele vai enxergar quem é que está nele. Sabe, ele vai refletir o agir de Deus sobre a vida dele. Isso é importante. Davi sabe quem ele é, as habilidades de Davi. Não é que conduziu Davi à vitória, mas sim a Deus. A Dani tem lido muito esses dias sobre Davi, e ela fala, eu acho mó barato a Dani falando, eu quero ser como Davi. Eu falo, mas como assim, irmão? Sabe, é dobrar o joelho e orar e ouvir Deus falando. Porque Davi, quando ia para lutar com um exército opositor, ele se dobrava diante de Deus e esperava a resposta de Deus, Ricardo, para poder ir. Se Deus falou, pode ir, eu entreguei nas mãos, Davi, virava um gigante. Entende? Porque ele sabia, ele confiava em Deus, e eu quero te encorajar aqui nesta noite, meu irmão, a você saber quem você é diante de Deus. Você é filho amado, você é querido de Deus, Deus te chamou, Deus te salvou, Ele entregou seu filho para morrer na cruz por nós. Sabe, é tempo de nós olharmos para nós e enxergarmos em nós quem somos. Não por causa da minha estrutura, não por causa da minha capacidade, não por causa disso, não. Mas por causa do Deus em mim, do Emanuel, do Deus conosco. Entende? Não é habilidade, é Deus com a gente. Então, se Deus falou, estou com você, meu irmão, vai com as tuas poucas forças e você vai ver Deus te honrando, te abençoando, as coisas dando certo. Sabe, quantas vezes, se você olhar para a minha vida, talvez se eu olhasse para as minhas características ou habilidades, não é para eu estar aqui, pastoreando, pregando, anunciando. Eu tenho muitas limitações, irmãos, muitas limitações eu tenho, mas eu sei quem foi que me chamou, meu irmão. Eu sei quem falou, vai porque eu sou contigo, sabe, vai porque eu vou te dar vitória. Eu sei quem falou comigo e, portanto, eu sei quem eu sou nele. É nele que vem as vitórias, é nele que vem as conquistas, é nele. Davi sabe que as vitórias que ele tanto viveu foi porque o Senhor estava com ele. Sabe, isso vai fazer com que o seu emocional volte ao normal, ao equilíbrio. Se o seu emocional está fora do lugar, do equilíbrio correto, da onde ele deve estar, é porque alguma coisa afetou o seu emocional. O exército foi afrontado por palavras. O exército foi afrontado por um gigante, que só porque ele era fortão, homem de guerra desde a sua mocidade, ele achava que ele era o bambambam. Me perdoe aqui a expressão da palavra, ele achava que ele era o cara, por isso que ele estava afrontando. E eu fico pensando, cada dia que passa ele afrontava mais. Cada dia ele afrontava mais, foram longos dias de afronta e ninguém se levantava, emocional lá embaixo. E aí, vai você? Não vou nada, o tamanho do cara. Oh, e você não vai? E Saul, vai, eu vou. E na hora que viu o tamanho dele, vou nada. Entende? Foi emocional lá embaixo. Assim é com a gente, quando Deus fala, eu vou te dar vitória, mas você olha para o problema e para. Quando Deus fala, eu sou com você, e você olha para o tamanho da dificuldade, você paralisa e não segue adiante. Ah, porque bateu, não deu certo. Ah, fui por um caminho, também não deu. Meu irmão, mas tem infinitas possibilidades, porque se Deus disse que é com você, Ele é com você. Se Deus disse que vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Sabe, persista, insista, não desista. É importante saber quem somos, muitos não o entenderam.
Seus irmãos, quando viram, ficaram bravos. O que você vai fazer aqui? Você veio curiar a guerra. Sabe, muitos não entendem o porquê que Deus te colocou em determinados lugares. Deus vai permitir você enxergar coisas e vai vir uma ira do céu sobre a sua vida e você vai se levantar no Senhor e no seu poder. E Deus vai conceder vitória a todos aqueles que estão vivendo situações de paralisia. O medo paralisou estes homens. Homens de guerra, homens habilidosos, homens treinados, mas que pararam diante do opositor, das palavras que vinham de encontro a eles. Os irmãos não entendem, ninguém está compreendendo, mas Davi, ele começa a contar. Não, eu vou lutar com esse cara aí. Os irmãos, o que você está fazendo aqui? Não era nem para você estar aqui. Saul olhou para ele e falou, não, você não pode lutar com ele. Você é um moço ainda, em outras palavras, você é um menino ainda. Não é assim que às vezes as pessoas olham para nós, você é um menino ainda, você não sabe nada da vida. Então eu não estou nem querendo saber muito da vida, eu estou querendo saber das ações de Deus em mim, das experiências com Deus, de tudo quanto Deus me proporcionou, é isso que eu preciso saber. Entendeu? É isso que a gente precisa estar por dentro, sabe? Do agir de Deus, da soberania de Deus. E aí ele começa a contar, não, Deus me deu vitória quando o leão e o urso se apresentou e veio pregar, e o Senhor me deu força. Eu fico pensando, Davi, irmãos, agarrando na barba do leão, irmão. Na barba do leão. Esses dias veio um doidão aí, um malucão que entrou num lugar lá e quis brincar com os leões, achou que os leões não iam pegar ele, tomou umas patadas, tomou umas mordidas, que teve que, pé na nuca, como o povo diz, teve que sair correndo, alguém entrar e intervir, porque senão ele morreria. Mas entende? Mas o Espírito de Deus tomava a vida de Davi. O Senhor era com Davi. Eu preciso dizer isso para você, meu irmão, entenda, o Senhor é contigo, meu irmão. E quando o Senhor é com a gente, meu irmão, não tem problema, não tem obstáculo, não tem barreira, não tem gigante, não tem palavras, não tem afronta, não tem pessoas. Não, o Senhor te colocou lá. O Senhor te colocou lá. É importante você saber quem você é. Quem você é em Deus. Me perdoe o que eu vou dizer aqui aos irmãos. Muitas vezes, nós perdemos para nós mesmos. Nós não conquistamos determinadas coisas por causa de nós mesmos. Porque Deus permite vivenciarmos situações adversas para que a gente demonstre que nós confiamos no Senhor. Eu confio nele. Sabe, eu confio nele. Você pode ver que todas as vezes que nós enfrentamos alguma situação adversa, Deus permite a gente vivenciar, e você fala, não vou aguentar essa, como que vai ser, como que vai acontecer, e o Senhor diz, ei, eu sou Senhor da sua vida, eu vou dar uma saída para você, eu vou te dar orientações de como você lidar diante disso. Então, primeiro ponto, Davi sabia quem ele era diante de Deus. Diga bem forte para você mesmo, eu sei quem eu sou diante de Deus. E eu vou dizer para você, porque as palavras deste gigante é que alcançou o coração dessas pessoas. Essas palavras de afronta são como sementes que alcançou o coração daquele povo e travou eles. Imagina, são um exército, cara, de guerreiro. Se você for ver hoje, uma das tecnologias mais avançadas é do exército de Israel. Quantas vitórias Israel teve diante de Deus no Senhor, povo pequeno. Agora a gente vai ser destruído, vai nada, o Senhor ia e dava vitória para o povo. Sabe, mas é grande a multidão que vem sobre nós, e o Senhor diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado sobre as nações. Sabe, o Senhor ia e dava vitória para este povo, mas as palavras alcançaram o coração deste exército. Fala para o teu irmão, cuidado com as palavras para não alcançar o seu coração, meu irmão. Palavras ruins, palavras de afronta, palavras para te paralisar, palavras para não te fazer seguir adiante. Cuidado com isso, é fundamental você saber quem você é diante de Deus. Segundo,
Davi desconhece o medo quanto ao seu adversário. Ele não tem medo do seu adversário. Por que Davi não tem medo do seu adversário? Porque as palavras daquele homem não fazem sentido algum para Davi. Porque as palavras que entram no coração de Davi não é do seu adversário, não é do seu opositor, mas é daquele que o chamou. Louvado seja o Senhor. A mensagem que alcança o coração de Davi é a mensagem dos céus, é a mensagem de Deus. Vai que eu sou contigo, vai nessa tua força, vai que eu te darei vitória. Não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu Deus. Davi desconhece o medo quanto ao seu adversário. Todos ao seu redor estão cheios de medo. O medo é um paralisante. Quantos de vocês estão sem executar porque estão tomados pelo medo? Quantas vezes Deus fala, vai lá, eu vou te dar vitória, e você para? O medo é um paralisante. O medo não nos permite seguir adiante. Quantas vitórias eram para a gente estar comemorando, mas a gente parou diante do obstáculo, a gente parou diante do desafio, sabe? A gente parou. Quantos de nós? Mas você vê pessoas às vezes frágeis, incapazes, mas com Deus, no Senhor, e tentando, e indo para cá, e correndo para lá, e fazendo, e Deus na frente, e Deus e as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Por quê? Porque o medo, a gente precisa fazer como Davi, desconhecer o medo do opositor. Davi desconhece. Por quê? Porque ele fala o medo, ele entende a essência do medo. Não, o medo quer me paralisar. O medo quer me parar, o medo quer me travar, o medo não quer fazer com que eu siga adiante. O medo é um paralisante. Quantos de nós estamos tomados pelo medo? Esses dias eu estava conversando com um rapaz, e aí ele começou a jorrar um monte de coisa. Oh, nossa, mas você viu isso aqui? Nossa, mas você viu aquilo? Não sei o que. Eu falei, você está assistindo o quê? O que é da Atena que você está assistindo? Ele falou, não, é o Bate, Cidade Alerta. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho. Só desgraça, você precisa estar atualizado. Aí eu falei assim, o Billy Graham disse que se você quer viver atualizado, abra a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia está mais atualizada de qualquer jornal na atualidade em que nós vivemos. Sabe, irmão? E ele jorrava coisa. E tem gente que é assim, o medo é tão potente, é tão forte na vida de alguns. Você sabia que tem gente que tem medo de sair na rua, cara? Tem gente que vai sair de casa, tranca os portão, confere umas 3, 4 vezes e tal. Tem gente que acha que em cada esquina tem alguém com como é que chama aqueles negócios? Rádio, né? Ó, tá chegando aí, tal, vai te pegar, coisa parecida. E não é assim não, meu irmão. Sabe? Porque o medo tomou conta das pessoas. O medo alcançou as pessoas. O medo veio sobre as pessoas e o medo paralisou. O medo é atrativo. Sabe, Jó disse, o mal que eu temia me sobreveio. Sabe, o mal que eu temia veio sobre mim. Que o Senhor nesta noite, meus irmãos, nos alcance, nos abençoe. E como vencer o medo? Eu vou te dizer, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora, joga fora todo medo. O verdadeiro amor é o Senhor, é no Senhor, é em Deus, é na sua palavra, é no que está escrito, é no que Ele disse, o que Ele falou, é o que Ele está falado. Louvado seja o nome do Senhor. Davi desconhece o medo quanto ao seu adversário. Ele está falando, e você vê que Davi está lá, uau, igual aqueles cachorros pequenininhos, o outro cachorro bravo, uau, mas ele está lá, irmão, e não está nem aí não. Ixi, aí ele começa, o gigante, mas vem o que é? Ele está achando que eu sou um cachorro? Ele vem com pau e com pedras. Hoje mesmo eu vou te pegar, e as aves do céu e tal. E Davi parou diante das palavras, sim ou não, irmãos? Não, Davi ia de encontro a ele e falava ainda outras coisas. E hoje mesmo Deus me dará você, e eles saberão que existe Deus em Israel. Sabe, Davi foi, porque Davi não paralisa, Davi desconhece o medo quanto ao seu adversário. Davi sabe quem é que está com ele. Chacoalha seu irmão aí, vai, que está do seu lado. Fala, irmão, você sabe quem é que está com você? Você sabe? Sabe quem é que está com você? É aquele que nunca perdeu uma batalha. É aquele que disse, ao que vencer eu darei a coroa da vida.
Ei, ele disse: permaneça até o fim, eu vou lhe conceder vitória. Tu, porém, vai ao fim. É ele que fala a nós. Ele disse: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém pode fechar, e fecha e ninguém pode abrir. Operando eu, diz o Senhor. Quem é que vai impedir o agir de Deus? E Davi não para, Davi desconhece isso. Davi vai para cima desse camarada. Você vê que às vezes tem um monte de gente que não vai lutar, mas fala: você precisa disso aqui para lutar. Davi, até por algum momento, eu acho que talvez pela submissão, é o rei, Saul e tal, mas o que o rei falou? Não, põe essa roupa aqui. E a história diz que ele tenta até colocar: não vou tirar esse negócio daqui, porque eu não sei lutar com essas coisas aqui não. Eu vou lutar com o que eu sei lutar. Eu vou lutar com as armas que eu sei que eu posso vencer em Deus. E você sabe as armas que você tem: a arma da oração, a arma do jejum, a arma do devocional, da busca incessante diante de Deus. Você sabe das armas que você já venceu muitas batalhas, mas você deixou de lado algumas dessas armas. Sabe, você já não ora mais como você orava, você já não jejua mais como você jejuava. Deus falando: eu quero mais de você, e você, sabe, se esquivando de determinadas coisas que Deus quer. Mas Davi não, Davi pega as pedrinhas, ele pegou 5 pedras. Mas a Bíblia diz que foi uma só necessária para acertar bem no meio da testa daquele homem. E sabe o que eu acho interessantíssimo aqui? Olha para cá, irmãos. O que eu acho interessante é que o gigante, com esse lance da pedra, ele poderia ou deveria cair para trás. Mas a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. Sabe, às vezes Deus quer da gente uma ação para que Ele derrube gigantes da nossa vida. Às vezes, Ricardo, enquanto Davi jogou uma pedra, Deus deu um tapão atrás da orelha do Golias. Isso aí é extra-bíblico, hein? Entende? Mas jogou a pedra e ele cai com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra, foi uma só pedra. Meu irmão, quando você ir e fazer o que Deus mandou você fazer, você vai ver Deus colocando o gigante por terra. Você vai ver os inimigos não sobressaindo sobre você. E a ideia é essa do adversário, é colocar medo em você. Deus está colocando por terra isso aqui. Mas se eu vou fazer isso e der errado, não tem problema, tente de novo. Só não erre do mesmo lugar, só não erre da mesma forma, só não erre da mesma maneira. Mas continue tentando, continue tentando, continue tentando. Sabe? Mas não pare. Não desista, não esmoreça, não desista. A gente vê que ele foi para cima, ele foi, e algo aqui acontece, algo extraordinário acontece. Esse gigante cai. E sabe o que acontece quando esse gigante cai? Davi vai e sobe em cima dele, com a espada dele. De quem? Do gigante caído no chão. Davi pega a espada, arranca a cabeça dele e levanta a cabeça dele. Sabe? Com as armas que aquele homem havia caído, deixado cair, aquele homem que afrontava o exército do Deus vivo. Note que enquanto todos estão tomados pelo medo, existe uma frase aqui que você nunca pode esquecer, que saiu da boca de Davi. De Golias sai: seus banana, vocês não tem um homem aí para lutar comigo, vocês são uns calça frouxa, vocês são um saco de batata. Isso aqui é eu que estou falando, tá? Eu fico imaginando como que era a linguagem ao longo dos dias, passando e ninguém para ir lutar. Mas Davi fala algo: quem é este incircunciso? Sabe, quem é este que não tem aliança com Deus? A circuncisão era um pacto de Israel com o seu povo. Quem é este incircunciso? Quem é este que não tem aliança com Deus? Quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Sabe? É adversário, é inimigo, não é dos nossos
a vitória é nossa. Sabe? Pode ser grande, pode ser homem de guerra, pode ser experimentado. Meu irmão, eu já disse isso aqui, eu vou ter que dizer de novo. Deus não está preocupado com as suas habilidades. Se você tiver, Ele vai usar você com as suas habilidades. Sabe? Mas Ele quer usar você na sua ação. Ele quer usar você na sua disponibilidade. Porque as experiências, elas vão vir. A capacidade vai vir ao longo dos treinos, das experiências. Davi está experimentado. Ele fala, que é isso? Esse é o gigante? Eu venci um urso. Eu venci um leão. Deus me deu vitória. Sabe? Olha aí, irmãos, a experiência dele. E eu quero te falar uma coisa. Parece que muitos de nós se esquecem das grandes vitórias que nós já teve em Deus. Parece que a gente esquece. Parece que a gente sofre de amnésia. Sim ou não, irmãos? Dá para dar um glória aí? É verdade. Porque a gente já teve tantas vitórias grandiosas em Deus e você está se apequenando, às vezes, diante de um problema. O mesmo Deus que te fez vencer todas as batalhas da vida até você chegar aqui, Ele vai fazer você superar também esta barreira. Davi vai lá, arranca a cabeça dele com a sua própria espada. E a terceira lição que eu extraio para nós: Davi desconhece o medo, certo? Quanto ao seu adversário. Terceiro, a posição de Davi desperta um exército ao seu redor. Isso aqui para mim é algo mais espanto, que traz mais espanto aqui para o meu coração, é essa ação. Porque quando Davi sobe em cima do gigante, arranca a cabeça do gigante, ele era um menino, o rei desqualificou ele em dado instante, é porque ninguém quer ir, então vai você mesmo. Não, você não pode lutar com ele, você é um menino, o rei disse. Os irmãos dizem, o que você está fazendo aqui, moleque? Sabe, você já veio aqui curiar ou coisa parecida. Ninguém acredita em Davi, mas Deus acredita em Davi. Até quando você vai ficar ouvindo os outros? Que alguém fala, ei, não vai dar certo. Ei, por que você vai? Ah, não sei o quê, você não tem condições, você não tem isso. Para de dar ouvido para os outros. Para de dar ouvido para quem não tem história para contar em Deus. Para de dar ouvido para quem nunca caminhou uma milha e está impedindo você de caminhar 2, 3 ou 4. Para de dar ouvido para quem não tem história com Deus. Para de dar ouvido para quem não tem experiência com Deus. Sempre vai ter alguém querendo te parar. Não fazer com que você siga adiante. E algo aqui lindo acontece. Que essa posição de Davi, o emocional equilibrado, eu sei quem eu sou diante de Deus, não tenho medo quanto ao meu adversário, não preciso dormir no quarto escuro, não tenho medo de sair na madrugada na rua, não tenho medo de acordar cedo e ir para o trabalho, não tenho medo de me deparar com situações no trânsito, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Terceiro, essa posição de Davi desperta um exército ao seu redor. Como que estava o exército? Vocês lembram quando eu comecei falando aqui? Como é que estava o exército? Com medo, cheio de medo, parado, paralisado, diante do medo. Mas e agora? Alguém que confia em Deus, que sabe quem é, que desconhece. Ah, mas ele é um menino. É um menino nada, cara. Diante de Deus, a gente somos gigantes. Diante de Deus, na força do Senhor, na força do seu poder, meu irmão, você é um gigante. Você é um gigante. Você tem que olhar para você e acreditar mais em você, não por causa das suas habilidades, mas porque Deus está com você. É só por isso. Sabe? Você se torna um gigante diante de Deus, não é por causa da sua habilidade da guerra, como era o Golias. Forte, desde a sua mocidade na guerra, experimentado. Não, você é o que é por causa de Deus, porque Deus está com você, porque Deus que te mandou ir, mandou você ir e fazer e executar e pronto, final.
Então, essa posição de Davi desperta um exército ao seu redor. Irmão, quando Davi arrancou a cabeça, quem estava parado, despertou, começou todo mundo a correr para cima, o exército do filisteu correndo e o povo de Israel indo para cima e ganhou a guerra. Mas teve alguém que se levantou e despertou um exército que estava paralisado em medo. Que o Senhor levante a nossa vida, meu irmão. Que as pessoas olhem para você e vejam intrepidez, vejam a sua fé, vejam a sua ousadia no Senhor. E por mais que fiquem até quietos e não entendam o agir de Deus sobre a tua vida, vai chegar o dia em que eles vão ter que olhar para você e vão ter que dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque a posição de Davi despertou um exército que está parado. E é assim mesmo, vamos ser sinceros. Quando chega alguém, sabe, cheio de fé, de ousadia, e diante de uma palavra de Deus, meu irmão, ele não para, ele não titubeia. Vocês lembram de Noé? Noé é louco, cara. Noé é doidão. Noé está pregando. Se arrependam. Ei, ele tem uma mensagem. Se arrependam. E ninguém dá ouvido para Noé. E Noé fala: pô, mas ninguém quer entrar na arca. Ninguém quer dar ouvido à minha mensagem. Noé é um exemplo para mim, cara, de fidelidade a Deus. Se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Mesmo que eu não veja resultados, eu vou fazer. Eu estou na obediência, eu vou executar. Eu vou fazer, eu vou executar. Eu vou fazer. Eu sei quem mandou eu fazer isso aqui. Sabe, ele foi, salvou a sua família, cumpriu-se aquilo que o Senhor disse que seria cumprido. E aquele povo que não deu ouvido à voz de Deus, à orientação de Deus, à mensagem nos lábios de Noé, teve que pagar a sua punição. Sabe, o dilúvio veio, mas a posição de Davi sabe o que deve ser feito. Você precisa saber o que deve ser feito e fazer. Eu vou até melhorar essa frase. Você precisa fazer o que deve ser feito. Porque, na verdade, você sabe o que tem que fazer. É ir fazer. É ir executar. Sabe? É tirar do campo das ideias e ir e executar e fazer. Davi sabe o que deve ser feito. E como a gente vence o medo? Eu encerro aqui. A gente precisa de uma ação positiva de enfrentamento, sabe? É uma ação positiva de enfrentamento. Davi tem isso. Davi tem uma ação positiva de enfrentamento. Não vou desistir. Sabe? Ele, o corpo dele, para frente. Do exército, para trás. E aí, meu irmão? O Senhor disse através da sua palavra. Paulo nos ensinou isso: eu prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo, sigo adiante. Sabe, é Jesus falando para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É a igreja avançando e destruindo portas. Não é a gente acuado como se a porta fosse a última etapa do inimigo entrar no castelo, na casa ou em qualquer outro lugar. Não, é a igreja avançando, é a igreja ainda, é a igreja destruindo, é a igreja, sabe, povoando, saqueando o inferno, povoando o céu. É a igreja avançando, é a igreja indo adiante. Você precisa ter uma ação positiva de enfrentamento. Davi teve essa ação positiva de enfrentamento. Davi envolve, Davi desperta um grupo seleto de soldados. Davi despertou. E eu vou profetizar isso na sua vida. Deus vai te usar para despertar pessoas que estão paralisadas na vida, irmão. Ah, mas a igreja é assim, a igreja é assim. Não, meu irmão, a igreja é muito mais do que isso, cara. A igreja é a reunião do povo de Deus, é onde o povo se reúne, o povo adora, Deus manda mensagem, Deus envia a palavra, Deus enche a gente com o Espírito Santo, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus distribui dons para a sua igreja, para a edificação da mesma. Davi
desperta um grupo seleto de soldados que estavam parados, paralisados com medo. Deus conta com você nessa obra, meu irmão. Deus conta com você. Você vai encontrar gente habilidosa, gente preparada, gente que carrega título, mas está parada na vida. Vou olhar até para você. Falar, mas quem é você? As pessoas podem até não respeitar algumas coisas que elas olham para você e elas acham que elas têm demais. Mas quando as pessoas veem o teu resultado, meu irmão, elas vão ter que se curvar. Vai ter que ver que Deus é na tua vida. Vai ter que ver que para você conquistar isso foi porque Deus estava com você. Você chegou no lugar onde você chegou porque Deus estava com você. Você conquistou essas vitórias porque Deus estava com você. Receba esta palavra no teu coração. Como andam suas emoções? Paralisado com os medos da vida? Ou com uma ação positiva de enfrentamento, como Davi? Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele quer de mim. Samuel consagrou Davi a rei em Israel, mas tinha alguém lá reinando. Mas para Deus, Davi é o rei. Entende? Davi é o rei. Davi é o rei, Davi é o eleito, é o escolhido por Deus para determinada missão. Enquanto você não entender isso, que lá no trabalho onde você trabalha, você é a luz que o Senhor colocou para iluminar aquele povo em trevas. Sabe? Que os resultados da tua vida é para despertar outras pessoas e vir como um antídoto que vai fazer com que essas pessoas saiam dessa letargia, dessa paralisia pelas palavras, buscando aprovação, procurando coisas nessa característica, porque tem gente que assim fica buscando viés de confirmação. Sabe, Deus falou para você fazer uma coisa, aí você fica falando, o que você acha? Querendo ouvir alguém falar, eu acho melhor você não ir não, viu? Mas se Deus falou para você ir, meu filho, o que você se importa com o que os outros vão dizer? Você tem que estar ouvindo o que Deus mandou você. E ponto final. Davi foi, venceu o gigante, fez com que aquele exército andasse para frente, rompesse com seus inimigos, e a vitória chegou e Deus foi glorificado. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, meus irmãos. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Fiquemos em pé, irmãos. Eu quero orar por sua vida.